Olá pessoal, amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um encontro. Em nossa aula de hoje, vamos testar os seus conhecimentos sobre verbos. Será que você consegue olhar a oração e reconhecer o erro que se encontra ali? Vamos ver se você é capaz. E muito obrigado por você participar conosco. Faça a sua inscrição. Se você já é inscrito, aquele grande abraço e muito obrigado pela sua colaboração. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo para nós, porque o YouTube consegue divulgar o nosso trabalho e você agora vai começar a testar-se para ver se realmente você dá conta de responder a todas essas perguntas. Vamos ver se você é capaz disso? Começando, leia o texto e corrija o que estiver errado. Vamos ler. Os astecas não só conheciam o banho de vapor, tão prezado na Europa, como mantinham o hábito de banhar-se diariamente. Como estamos dando foco nos verbos, você pode reconhecer um verbo e corrigir o erro. Você já viu qual é o verbo errado? Vamos corrigir juntos. O verbo errado é o verbo manter. Porque o que acontece aqui não é mantinham. O verbo manter, ele é um verbo irregular, você tem que conjugá-lo como o verbo ter. No caso, os astecas tinham, os astecas também mantinham, e não é tinham, porque o verbo ter, ele é conjugado irregularmente. Desta forma, você precisa seguir com o derivado da mesma maneira. Não cometa esses equívocos, porque às vezes você conjuga o verbo como se o verbo fosse regular. E nós sabemos que verbos irregulares são aqueles que mudam o radical. Tudo bem? Você entendeu? Vamos continuar. Vamos ver mais um caso. Aqui agora. Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou intervir se o juiz ir adiante com seu plano de aprovar o pedido de castração. Será que você é capaz de perceber aqui algum equívoco? Vamos ver? E a resposta vai ser muito fácil. Aqui há um errinho, bem assim, esse é bem mais sutil, mas nós precisamos comentar. O que aconteceu aqui, ó? No caso, é se o juiz for adiante. O verbo ir é um verbo anômalo e nós sabemos que este verbo ele é muito irregular. No caso, você tem o futuro do subjuntivo, que seria aquela possibilidade de que algo poderia acontecer. Aqui no caso, o que você viu? Se o juiz for adiante e não ir. Nós não podemos colocar o verbo ir aqui, porque ele não é regular. Se fosse regular, poderia, por exemplo, se o juiz falar, o verbo é regular, se o juiz vender. Quando o verbo é regular, você coloca o verbo no infinitivo, mas quando o verbo é irregular, ele não pode ficar no infinitivo, ele precisa ser conjugado corretamente no infinitivo também, mas com essa proposta da mudança do radical. Tudo bem? Você entendeu? Você acertou estas duas? Fale para mim. Você tem dificuldade com verbos? Se tiver, nós vamos te ajudando devagarinho aqui. Aqui no canal também nós já preparamos aulas teóricas de verbo. Vocês podem procurar. E nós temos todas bonitinhas aqui para você. Uma outra proposta que eu quero te fazer. Você foi a uma galeria e a pessoa disse o seguinte: se ele ver a nossa galeria, fazerá um elogio. Aqui já ficou bem mais prático para vermos o erro. Algumas pessoas nós escutamos dizem fazerá. Cuidado, não é, pessoal? E nós precisamos corrigir. Vamos ver as respostas? É muito simples. Se ele vir, primeiro, não é ver, novamente, no futuro do subjuntivo, cuidado com alguns verbos, porque esses verbos que nós estamos te apresentando são verbos irregulares, nós já comentamos sobre isso. Você não pode colocar a regularidade aqui, você precisa usar a forma adequada, no caso é o verbo vir. Se ele vir, se nós virmos,
Tudo bem? E embaixo não existe a forma fazerá. O correto, de novo, o verbo fazer é irregular, não é, pessoal? O correto é fará um elogio. Porque a pessoa pensa fazer, fazerá, fazerão. Você viu a ideia de quem não tem muito domínio sobre a língua, ele pega o verbo como se fosse regular e coloca. Mas aqui no canal nós estamos te apresentando as propostas corretas para você se comunicar perfeitamente. E mais um caso para discutirmos. Vamos ler o texto. Há quem sustenta a tese de que a economia funcionaria melhor se o governo não intervisse no mercado. Vamos pensar e corrigirmos juntos. O erro está no verbo intervir. Aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Todas as vezes que os verbos terminarem em se, como aqui apresentado, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. É aquela ideia de que não há mais o que fazer, a proposta de passado hipotético. E o que você viu? Aqui porque é interviesse, porque é o verbo vir. Se ele viesse e você colocou um prefixo, é um verbo derivado do verbo vir, você não pode modificar o seu tema, que seria o radical mais a vogal temática vier. Aqui ela permanece. Correto? Se o governo não interviesse no mercado. Corrija-se, aprenda, melhore sempre e vamos continuar. Mais um caso. Se você se dispor a me receber, terei grande prazer em visitá-la. Uma amiga dizendo a outra, e aqui no caso é muito comum nós falarmos desta maneira, mas o correto não é dispor. O correto seria se você se dispuser, porque o verbo pôr, novamente, é irregular. E aqui nós temos, de novo, o futuro do subjuntivo, que seria a proposta do puser, e você só coloca o prefixo dis, dispor, dispuser. Se você se dispuser a me receber, terei grande prazer em visitá-la. Verbo irregular. Não se esqueça, é o verbo pôr que ele fica puser lá no futuro do subjuntivo. E aqui, dispor, dispuser. Aprendeu? Vai somando e depois me diga se você acertou todas. Agora, na sequência, mais um probleminha. Aqui nós temos uma declaração. Se eu contradizer as declarações, ele também contradirá. É muito comum escutarmos isso no cotidiano, mas o correto seria como, pessoal? Corrigiu. Vamos ver a resposta. E é se eu contradisser. Exatamente, não cometa esse equívoco, não é contradizer, é contradisser. Se eu contradisser as declarações, ele também contradirá. Para você perceber que existe aqui um paralelo correto, mas aqui o verbo estava escrito erradamente. Corrigindo, não se esqueça, de novo, olhe o pretérito imperfeito do subjuntivo, como fica do verbo contradizer. Se eu contradisser, se tu contradisseres e assim por diante. Aprendeu muito bem. E mais um caso para discutirmos juntos. Poderia haver acordo se eles repoussem a quantia gasta indevidamente. Aqui nós temos uma proposta para você pensar. É comum escutarmos isso também no cotidiano, mas o correto seria repusessem. As pessoas têm a mania de colocarem esse posse. Se eu posse, não pode. Aqui é puse, não se esqueça. O puse seria o tema, nós chamamos de tema. O que é tema? É o radical somado com a vogalzinha temática. Então não se esqueça, é repuser. Aqui no caso, se eles repusessem, coisa que eles não vão fazer mais, você entendeu? Mas a correção seria dessa forma, tudo com S, não coloque nenhum Z aqui também. Tudo bem? Vamos ver mais um? E este é o nosso último caso. Esse é mais simples. Aqui nós temos um caso do imperativo. E é a Mega Sena, a loteria, convidando você para jogar. E ela disse, vem para a Mega, você também. É muito sonoro, fica bonito, porque as propagandas, na maioria das vezes, elas adaptam-se
a sonoridade e nós esquecemos um pouquinho a gramática. A gramática aqui, ela dá um espaço para poder ter essa ideia de falar com o público mais próximo dessa comunicação. Só que a realidade não é essa. A forma culta, a língua correta, digamos, a correção gramatical, seria como? Vem para Mega você também? Não. Seria como? Venha. O correto seria venha para Mega você também. No caso, o pra, nós deveríamos escrever para. Como eu deixei aqui, estamos falando sobre os verbos, mas o que você tem que perceber é o seguinte, o venha é venha você. Por quê? A conjugação correta, o sujeito do verbo venha é o você, porque lá você colocou vem, e o sujeito do verbo vem é tu. No caso, você teria que reescrever. Vem para Mega tu também. Isso não ficaria agradável. E as pessoas também pensam em mexer aqui justamente para dar o quê? Uma rima só. Vem para Mega. Aqui seria venha para Mega. Você percebe? É uma questão de sonoridade, mas a gramática diz, para você não errar. O sujeito precisa entrar em sintonia com o verbo. Aqui o verbo está no imperativo afirmativo, dizendo para você participar do jogo. E no caso correto é o venha. Venha para Mega você também. E venha você também participar conosco sempre. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter vocês conosco. Faça aí a sua inscrição, deixe o seu comentário sempre. E na próxima aula, mais detalhes da língua portuguesa para nós discutirmos juntos e vocês aprenderem português de uma maneira prática e gostosa. Um grande abraço a todos e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!